Bom, galera, aqui quem fala é o TLHP Graveyard e mais um momento horror punk. Dessa vez para falar de uma outra banda que eu gosto muito da cena nacional, que é o Rotten Horror, ou, né, para quem quiser falar Rotten Horror, também tá valendo. Então, o Rotten Horror é uma banda aí já das antigas, já vai fazer acho que quase 15 anos de banda. E vamos falar um pouquinho da banda, algumas informações sobre, e vamos fazer um reacting, tá beleza? Então, deixa eu passar aqui um pouquinho. Tem umas informações que eu peguei no Zumbi Cangaceiro, e aqui informação no próprio perfil da banda. Então, no perfil do Facebook, a banda se descreve assim, ó. Influenciado pelas vertentes clássicas do punk rock, as inspirações para as composições surgem de histórias de terror, enredos de séries trashes, noites mal dormidas e, é claro, filmes B. E é justamente isso que você vai encontrar. Com empolgantes e loucas apresentações, é legal essas apresentações, tem, por incrível que pareça, o Rotten Horror, ele foge um pouco, porque é muito difícil você achar coisas sobre muitas bandas de horror punk, e no caso do Rotten Horror você encontra inclusive até apresentações inteiras no YouTube. Eles têm MySpace, você acha eles no MySpace, eles têm Bandcamp, então é uma banda que não é tão obscura no sentido de encontrar. Então eu achei muito legal isso, assim, palmas pra banda, né? Aliando rock and roll ao horror, a Rotten vai cumprindo seu legado, transformando seus shows em verdadeiros concertos de insanidades e despertando zumbis por onde passa. Com certeza, é uma banda muito legal, a gente vai conferir o som deles. Vamos voltar um pouquinho aqui para ver da formação. Aqui tem o que tem no Zumbi Cangaceiro, né, que é a bíblia do horror punk nacional. Aqui no Zumbi Cangaceiro tá falando, né? A Rotten Horror é uma banda de horror punk da cidade de Aracaju, Sergipe, né? E é impressionante como o norte, o nordeste, tudo é um cenário de horror punk com muitas bandas legais, né? Eu acho isso fantástico. Não só do horror punk, mas de rock de maneira geral, né? Se você procurar até no heavy metal, desde power metal a death thrash metal, é um celeiro assim de bandas de todos os gêneros que você pode imaginar. Muito fantástico isso. Então, lá de Sergipe, Aracaju, o som dos Rotten é influenciado pelas vertentes clássicas do punk e as inspirações para as composições surgem de histórias de horror, aquilo que estava falando, né? Interessante que aqui está se referindo à banda como Rotten Boys, né? Mas o nome oficial da banda é Rotten Horror, ok? E aqui estão os integrantes, né, que é o Yuri, o Hudson e o Ítalo. O Yuri no baixo e no vocal, o Hudson na bateria e o Ítalo, né? E aqui tem alguns lançamentos da banda. Eles lançaram vários singles, né? Uma faixa ali, outra aqui. Depois eles lançaram uma coletânea, que está aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aliás, a coletânea tem essa capa aqui, né, que vocês estão vendo aí, e tem bastante música. E eles têm também uma coisa interessante, que é um split, né? Para quem lembra do split, era uma coisa que era muito comum na década de 80, que é quando duas ou mais bandas se juntavam para fazer um lançamento em conjunto. Geralmente era um lado uma banda, outro lado do vinil a outra. Isso também aconteceu na época do cassete, e em 2016 eles lançaram um split junto com o Speedrax, né, que eram algumas músicas do Rotten, 1, 2, 3, e depois 3 músicas do Speedrax. Eu acho muito legal esse formato split, ainda mais com outra banda tão legal quanto o Speedrax, né, que é muito legal, né? Desculpa se eu estou falando o nome errado aí das bandas, tá bom? Então, como eu falei, eles estão presentes no MySpace, né? O MySpace, para quem é novo, talvez não tenha muito significado, mas lá para bandas de 2008, 2007, até 2012, 2013, o MySpace era o lugar do independente, da música, né? Antes de surgir esses streamings e tudo mais. Hoje eu acho que o melhor lugar para bandas independentes é o Bandcamp, realmente, né? E eu acho que o Bandcamp ele acaba cumprindo o papel que era do MySpace,
no passado, mas o MySpace ainda existe. E eu sei que tem alguns lugares do mundo que ainda é forte. Aqui no Brasil diminui um pouquinho, mas é interessante saber que o Rotten Horror tá no MySpace. Isso é muito legal, né? Então, é isso. Aqui, ó, na apresentação da banda lá no Facebook, eles também colocam em inglês a descrição do que eles fazem. E é curioso porque a banda, ela investe também na questão do inglês. Eles têm algumas músicas em português, mas a maioria das músicas da banda são em inglês. E eu acho isso muito interessante, né? Pra mim não faz diferença. Eu acho assim, independente do idioma que a banda canta, se ela é do Brasil, ela é parte da cena nacional. Não importa se está cantando em russo, ucraniano e não sei o que lá, né? É uma escolha estética, porque muitas vezes a banda prefere essa estética da língua. Cada língua tem a sua sonoridade. Pode ser uma escolha mercadológica, né? Por exemplo, para ter mais acesso, que não tem nada de errado, você querer fazer da sua banda algo que também te dê algum retorno financeiro. Não tem problema nenhum com isso, né? É totalmente válido. Tem várias bandas muito boas que têm um trabalho de marketing, de inserção de mercado fantástico, e nem por isso deixam de ser boas e nem por isso deixam de contribuir para a cena. Na verdade, até demonstra uma preocupação com a qualidade, com a forma como isso vai ser feito. Eu gosto demais. E a sonoridade do Rotten também tem várias coisas, mas aí eu vou comentar no Reagindo. Então, vamos lá no Reagindo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos aqui então com o Reagindo, né? Eu escutei quase todas as músicas do Rotten Horror para poder fazer esse vídeo, né? Só que eu fui escutando lá no MySpace, no Bandcamp, tem muita coisa aqui no YouTube. Inclusive tem shows completos do Rotten Horror. E realmente o show dos caras é muito bom, uma energia muito legal. Os caras empolgam mesmo enquanto tocam. E eu peguei essa música We Are Rotten Boys, que eu deixei para ouvir justamente agora. Eu sei que ela tem um clipe animado que só por essa cena aqui já me ganhou, né? Então, vamos lá, vamos dar uma escutada. Deixa eu baixar aqui, porque quando eu capto o áudio direto do celular fica muito alto. E eu vou parar de tempos em tempos para comentar. Olha só que bacana. Então é uma banda que tem muita influência do punk rock americano da década de 90. Então, eu tô falando das minhas impressões, tá bom? Me remete um pouco o Green Day, me remete um pouco o Offspring, alguma coisinha de Bad Religion, que são bandas que eu particularmente adorava naquela época e escuto muito até hoje. E principalmente o timbre da guitarra, a guitarra tá com essa timbragem bem do punk mesmo. Eu gostei muito do vocal, eu acho que o vocal combina muito com o som. E esse vocal tem essa pegada meio jovem, né? Eu não sei a idade dos integrantes, mas passa uma juventude assim na impostação, né? Que lembra muito essas bandas do pop punk lá da década de 90. Pop punk não, né? Ainda não era o pop punk, ainda era o punk rock. Que na virada lá, né, final dos 90, começo dos 2000, que deu origem ao pop punk, que me lembra um pouquinho, principalmente o baixo, né? Quando eu falo pop punk, eu tô falando de bandas como Sum 41, o próprio Blink, mas me remete mais ao punk rock, quando o punk rock começou a ganhar terreno por causa dos filmes da década de 90 e tudo mais. E o Rotten Horror me lembra muito isso. Eu acho muito fantástico, eu gosto muito de ter esse revival dentro de mim, né? Esse sentimento. Vamos ver.
Muito legal, muito bacana. Esse refrão, fantástico. Esse refrão me lembra muito o Misfits da década de 90, lá com o Michael Graves, do Famous Monsters. E o outro disco que eu nunca lembro. Me lembra bastante, que tem essa pegada punk com quezinho ali, né? Mais pesado. E a melodia é fantástica. Eu gostei muito do final da linha melódica do refrão. Eu acho que lembra muito mesmo essa pegada meio Misfits. E eu gostei quando ele voltou pro verso, que aí a guitarra já fica e foca na bateria, que é algo que eu gosto muito, né? Porque a mesma melodia que ele cantou lá no começo da música, só que agora com uma roupagem instrumental diferente. É muito bem gravado isso daqui, é muito bem gravado. A qualidade de gravação é muito boa, é muito legal mesmo. Quando você pensa que isso é de uma banda underground, e os caras conseguiram fazer um lance muito foda na gravação, assim, achei muito legal, tá tudo muito encaixadinho, tá tudo muito bem tocado, e assim, de verdade, o Rotten Horror, ele é uma das minhas bandas de horror punk favoritas, assim, tranquilamente. É muito legal, eles fazem um tipo de punk rock não, de horror punk, que me lembra muito algumas bandas de fora que eu escuto bastante, como American Werewolves, que é uma banda que eu gosto muito, que tem uma sonoridade assim, né, eu falo nessa questão assim, de passar uma juventude. Tem o B-Monsters Movies, que é uma banda que eu adoro. Na verdade, o Rotten Horror me lembra bastante o B-Monster Movies, mas o Rotten Horror é muito melhor. O vocalista do Rotten Horror canta muito mais legal do que o B-Monster Movies. E o instrumental é muito mais power. Assim, gostei demais. Vamos ver o que vai rolar aqui. E, né, esse clipe aqui é fantástico, que ele tá pegando, assim, coisas que fazem referência aos anos 80 dos jogos 8-bits, né? Ele faz referência àqueles desenhos animados da década de 70, das caveirinhas e tudo mais. É muito, muito da hora, né? Muito legal esse clipe aqui. Eu não sei até que ponto, o quanto eles trabalharam nessas imagens, o quanto que é só junção de coisas que eles foram caçando por aí, ou se os caras fizeram mesmo isso. Não sei, queria saber mais sobre esse clipe. Se você sabe alguma coisa sobre como esse clipe foi feito, comenta aí nos comentários, tá? Comenta nos comentários, o português é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, esse We Are Rotten Boys cantado assim, meu, isso ao vivo deve ficar absurdo, assim, deve ficar absurdo. Que trecho da hora, ó. Arrepiou aqui, ó. De verdade, olha só. Cara, muito bom. Olha só a diferença, cara. A impostação vocal que o cara faz agora, cantando We Are Rotten Boys, com a que ele fez lá no começo, que era mais aguda, mais agressiva. Muito legal essas mudanças, assim. Isso demonstra, assim, uma composição muito madura, né? Uma execução muito foda, assim, muito pensada, né? Não é só a energia, tem também essa questão da dinâmica. O cara tá trabalhando com timbres diferentes, com dinâmicas diferentes, tudo isso em menos de 3 minutos. Cara, isso eu acho uma qualidade composicional absurda.
é isso, tá? Esse vídeo eu encontrei no canal do Felipe Bizarre, né? Então eu não sei se foi ele que fez esse clipe em cima do som, eu não sei a relação dele com a banda, mas enfim, é um clipe muito da hora para uma música maravilhosa. Isso é o Horror Punk Brasil, cara. Os caras estão cantando em inglês, mas é um som que tem tantas características do horror punk nacional também, né? Essa questão de puxar mais pro punk mesmo, que é uma coisa que muita banda de horror punk nacional faz. E tudo muito bem feito, assim, né? A banda oficialmente ela continua em atividade, então vai ser muito legal se nos próximos períodos aí, ou nos próximos anos, a gente ter coisas novas do Rotten Horror, que os caras são muito, muito bons. É isso, galera. Momento horror punk chegando na área. A gente se vê ao próximo.